Pare por alguns segundos e escute isso com atenção. Não saia deste vídeo agora, porque talvez ninguém tenha te contado isso antes. O maior bloqueio da sua prosperidade pode não estar na falta de dinheiro, nem na sua fé, nem nas orações que você faz em silêncio. Talvez o que esteja destruindo sua força mental, sua abundância e sua visão de futuro sejam as vozes que cercam sua mente todos os dias. Porque existem pessoas que entram na sua vida e silenciosamente começam a apagar sua coragem, contaminar sua mente, enfraquecer sua visão e drenar sua energia espiritual sem que você perceba. E o mais assustador, algumas delas amam você. Respire. Preste muita atenção nisso, porque o que você vai ouvir nos próximos minutos pode mudar completamente a forma como você enxerga sua vida, sua fé e até os ambientes que frequenta todos os dias. Muitas pessoas oram pedindo prosperidade, fazem jejuns, repetem afirmações, tentam manter pensamentos positivos, mas continuam sentindo como se algo invisível estivesse travando seus caminhos. Como se existisse um peso constante drenando sua motivação, sua esperança e sua força interior. E com o tempo, elas começam a acreditar que o problema está nelas, que talvez não tenham fé suficiente, que talvez Deus tenha se esquecido delas. Mas e se o verdadeiro problema nunca tiver sido sua capacidade, e sim o ambiente emocional e espiritual em que você está mergulhado? Existe uma verdade silenciosa que poucas pessoas conseguem perceber. A mente humana absorve tudo aquilo que a cerca: conversas, palavras, críticas, reclamações, medo, pessimismo. Tudo isso entra lentamente dentro da alma sem pedir permissão. E depois de um tempo, você já não consegue distinguir quais pensamentos realmente nasceram dentro de você e quais foram plantados pelas vozes ao seu redor. É assim que muitas pessoas perdem a coragem de sonhar, não de uma vez, mas aos poucos, em silêncio. Talvez você já tenha sentido isso. Você começa o dia motivado, cheio de planos, tentando acreditar que sua vida pode mudar. Mas bastam algumas conversas, alguns comentários, algumas palavras negativas e, de repente, sua energia desaparece. Sua mente fica pesada, seu coração desanima, sua visão enfraquece e o mais perigoso é que isso acontece de forma tão sutil que muitas vezes você nem percebe que está sendo emocionalmente contaminado. Nem toda destruição chega gritando. Algumas chegam em forma de conselho, em forma de preocupação, em forma de frases aparentemente inocentes como: "Isso é arriscado demais. Ninguém consegue vencer assim. Melhor aceitar a realidade." Você precisa parar de sonhar tão alto. E sem perceber, você começa a diminuir sua luz para caber dentro da limitação das outras pessoas. Grave isso na sua mente. Existem ambientes que fortalecem sua fé e existem ambientes que lentamente enterram sua identidade. Existem pessoas que despertam sua coragem e existem pessoas que silenciosamente alimentam seus medos. E talvez essa seja a razão pela qual sua alma anda tão cansada ultimamente. Porque ninguém consegue florescer cercado por vozes que ensinam a desistir. Pense comigo, porque é exatamente aqui que tudo começa a fazer sentido. Porque aquilo que você escuta repetidamente acaba entrando no seu subconsciente como verdade. Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos da prosperidade e da mentalidade humana do século passado, passou mais de 20 anos entrevistando pessoas extremamente bem-sucedidas para entender o que separava aqueles que prosperavam daqueles que permaneciam presos na escassez. E uma das descobertas mais fortes que ele compartilha em Pense e Enriqueça é que o ambiente humano molda silenciosamente a direção da nossa mente. Hill dizia que pensamentos são contagiosos. Você absorve a mentalidade das pessoas com quem convive, mesmo sem perceber.
E isso explica por que alguém pode orar todos os dias, mas continuar emocionalmente derrotado. Porque não basta plantar sementes de fé durante alguns minutos se o restante do dia sua mente está mergulhada em medo, reclamação e palavras de derrota. A própria Bíblia já revelava isso muito antes da psicologia moderna. Em Mateus 7,16, Jesus declara: "Pelos frutos os conhecereis." Cristo estava ensinando algo profundo sobre discernimento espiritual. Pessoas revelam aquilo que carregam dentro delas. E quando você convive constantemente com ambientes carregados de pessimismo, crítica e escassez, esses frutos começam a contaminar também o seu interior. Joseph Murphy explicava que o subconsciente funciona como um solo fértil. Tudo aquilo que é repetido com emoção cria raízes. Pense numa pessoa que acorda motivada, decide empreender, reconstruir a vida, fortalecer a fé, mas no café da manhã escuta: "Isso não vai dar certo." No trabalho, ouve reclamações o dia inteiro. Em casa, encontra mais medo, tensão e negatividade. Aos poucos, a energia da prosperidade começa a enfraquecer dentro dela. E o mais perigoso é que isso acontece em silêncio. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Talvez tenha contado um sonho para alguém e depois daquela conversa, sentido sua coragem diminuir. Como se uma pequena chama dentro de você tivesse perdido força. Grave isso na sua mente. Toda repetição vira crença. E toda crença começa a moldar sua identidade, suas decisões e até sua prosperidade financeira. É por isso que tantas pessoas vivem cansadas emocionalmente, porque estão tentando construir uma mentalidade próspera enquanto permanecem cercadas por vozes de escassez. E existe uma revelação ainda mais profunda sobre isso que quase ninguém percebe. Algo que pode estar afetando sua fé neste exato momento. E talvez seja exatamente aqui que esteja o inimigo invisível que vem bloqueando sua prosperidade sem que você perceba. Porque nem todo ataque contra sua prosperidade vem em forma de confronto. Alguns chegam disfarçados de cuidado, de conselho, de preocupação sincera. São frases pequenas, aparentemente inofensivas, ditas por pessoas próximas. Talvez seja melhor você não arriscar. Isso pode acabar te frustrando. Sonhar alto demais só traz decepção. E pouco a pouco, sem perceber, você começa a encolher seus planos, silenciar sua visão e diminuir sua fé para não ultrapassar os limites emocionais das pessoas ao seu redor. Isso é mais comum do que parece. Tem gente que sai de um vídeo motivado, cheio de fé, acreditando que finalmente vai reconstruir a vida, abrir um negócio, mudar de mentalidade, fortalecer a identidade, mas bastam 10 minutos perto de certas vozes para toda aquela energia desaparecer. A mente pesa, o entusiasmo some e a pessoa volta para o mesmo lugar emocional de antes. Napoleon Hill escreveu algo poderoso sobre isso. Ele dizia que o medo é contagioso da mesma forma que a coragem também é. Hill nasceu em uma família extremamente pobre nas montanhas da Virgínia e passou boa parte da vida tentando entender por que algumas pessoas conseguiam prosperar enquanto outras permaneciam aprisionadas mentalmente. Depois de entrevistar empresários, líderes e milionários durante décadas, ele percebeu um padrão silencioso. Quase todos precisaram se afastar de ambientes negativos para proteger a própria visão. Porque quando você convive diariamente com pessoas que só enxergam escassez, sua mente subconsciente começa a aceitar aquilo como realidade. E é exatamente isso que Joseph Murphy explica quando fala sobre reprogramação mental. O subconsciente absorve repetição emocional. Se todos os dias você escuta frases de medo, fracasso e limitação, sua mente começa a agir como se aquilo fosse verdade absoluta. É por isso que a Bíblia alerta em 1 Coríntios 15:33.
As más companhias corrompem os bons costumes. Perceba uma coisa profunda aqui. Deus não estava falando apenas sobre comportamento. Existe também uma contaminação emocional e espiritual acontecendo nas relações. Pense numa mulher que sonha em empreender, mas toda vez que comenta sobre seus planos escuta: "Isso é arriscado demais." Ou num homem que tenta mudar de vida, estudar, crescer financeiramente, mas vive cercado de pessoas que repetem diariamente que ninguém vence nesse país. Aos poucos, a fé vai sendo substituída pelo medo. E o mais perigoso é que quase nunca isso acontece de forma agressiva. A destruição silenciosa é sempre mais difícil de perceber. Grave isso na sua mente. Existem pessoas que drenam sua energia sem levantar a voz. E nos próximos minutos, você vai entender por que algumas dessas conexões conseguem enfraquecer até mesmo uma mente cheia de fé e propósito. Agora continue comigo. Porque quando você começa a entender como a mente humana funciona, percebe que isso vai muito além de simples influência. Napoleon Hill dizia que nenhuma mente permanece intacta dentro de um ambiente negativo, porque pensamentos são contagiosos. Isso não era apenas teoria. Hill passou décadas estudando e percebeu algo impressionante. Quase todos os homens e mulheres que prosperaram aprenderam a proteger a própria mente, porque a mente humana absorve o ambiente ao redor da mesma forma que uma esponja absorve água. Agora pare e pense. Quantas pessoas vivem todos os dias ouvindo frases como: "A vida é difícil, dinheiro só traz problema, ninguém consegue vencer honestamente"? Isso nunca vai mudar. Pode parecer apenas conversa, mas Joseph Murphy, conhecido mundialmente por seus estudos sobre o subconsciente e reprogramação mental, alertava que a mente inconsciente não distingue aquilo que é brincadeira daquilo que é verdade. Tudo o que entra repetidamente com emoção cria programação interna. Isso significa que se você escuta medo todos os dias, sua mente começa a acreditar que o medo é segurança. E lentamente, sua coragem morre em silêncio. Talvez você já tenha visto isso acontecer sem perceber. Uma pessoa começa cheia de sonhos, fé e esperança. Ela fala em mudar de vida, prosperar financeiramente, abrir um negócio, reconstruir a identidade. Mas depois de meses cercada por ambientes negativos, já não acredita mais nela mesma. Não porque perdeu capacidade, mas porque sua mentalidade foi contaminada. A Bíblia já alertava sobre isso em Romanos 12:2, quando diz: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Perceba a profundidade dessa passagem. Deus está mostrando que a transformação da vida começa primeiro dentro da mente. Prosperidade, abundância e fé não nascem apenas das circunstâncias externas. Nascem daquilo que sua alma aceita como verdade. Pense num homem que chega cansado em casa depois de um dia difícil e escuta apenas reclamação, crítica e pessimismo. Ou numa mulher que tenta fortalecer sua fé, mas vive cercada de pessoas que ridicularizam seus sonhos e sua visão. Aos poucos, sem perceber, a energia espiritual enfraquece. A mente entra em modo de sobrevivência. E quando isso acontece, a pessoa para de criar, para de acreditar, para de avançar. Grave isso na sua mente. Ambientes de escassez produzem pensamentos de escassez. Ambientes de fé produzem coragem, visão e prosperidade. E existe um detalhe ainda mais profundo nessa batalha silenciosa acontecendo dentro do subconsciente que poucas pessoas conseguem enxergar até que seja tarde demais. Se essa mensagem está despertando algo dentro de você, se inscreva no canal, ative o sininho e escreva nos comentários: "Minha mente pertence à abundância." Continua comigo até o próximo trecho, porque o que vem agora talvez seja a peça que faltava para você entender por que algumas pessoas deixam de sonhar.
Agora, imagine uma chama pequena no meio de uma tempestade. Ela não se apaga de uma vez. Primeiro, ela enfraquece, oscila, perde intensidade, até desaparecer lentamente. Assim acontece com a sua fé quando você vive cercado por palavras de medo, escassez e desânimo. O problema é que muitas pessoas só percebem isso quando já perderam a coragem de sonhar. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com tanta gente hoje. Pessoas que um dia tinham planos, visão, esperança e vontade de prosperar, mas que aos poucos foram se tornando emocionalmente cansadas, espiritualmente confusas e mentalmente apagadas. Não porque nasceram sem propósito, mas porque permaneceram tempo demais dentro de ambientes que sufocavam sua identidade. Napoleon Hill dizia que a mente humana é como um campo magnético. Ela absorve a vibração dominante do ambiente em que vive. Hill aprendeu isso observando empresários e líderes que protegiam obsessivamente seus pensamentos. Muitos deles evitavam até conversas negativas, porque entendiam o poder da influência emocional sobre o subconsciente. Joseph Murphy aprofundou ainda mais essa revelação ao explicar que pensamentos repetidos criam caminhos mentais automáticos. Em outras palavras, aquilo que você escuta constantemente começa a comandar silenciosamente sua vida. E é por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração citado aqui também representa a mente interior, o centro emocional e espiritual do ser humano. Deus está mostrando que aquilo que entra repetidamente dentro de você acaba moldando sua realidade. Pense em alguém que passa anos ouvindo que nunca será capaz, que nasceu para sofrer, que prosperidade é impossível. Mesmo quando surge uma oportunidade, essa pessoa trava. O medo fala mais alto. A dúvida domina a visão. E aos poucos, ela começa a viver abaixo do potencial que Deus plantou dentro dela. É como um jardim fértil, sendo constantemente regado com veneno em vez de água. Nenhuma semente floresce em um ambiente contaminado. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez seja você neste momento. Pessoas que já não conseguem acreditar na própria transformação porque viveram tanto tempo cercadas por negatividade que a mente entrou em modo de sobrevivência. Grave isso na sua mente. Ambientes podem fortalecer sua prosperidade ou destruir silenciosamente sua identidade. E existe uma razão espiritual muito mais profunda pela qual algumas pessoas parecem perder completamente a luz que um dia carregaram nos olhos. Talvez você já esteja cansado, mas não apenas fisicamente. Talvez o que esteja esgotando sua força seja o esforço diário de tentar manter a fé em ambientes que alimentam escassez, medo e desânimo. Talvez você acorde disposto a mudar de vida, reconstruir sua mentalidade, fortalecer sua prosperidade e proteger sua identidade, mas antes mesmo do dia terminar, já se sente emocionalmente drenado. E então vem a culpa. Você olha para si mesmo e pensa: por que minha mente está tão pesada? Por que minha fé oscila tanto? Mas poucas pessoas percebem que ninguém consegue manter uma chama acesa por muito tempo, vivendo cercado de ventos contrários. Napoleon Hill dizia que o ambiente influencia silenciosamente a vibração mental de uma pessoa. E isso explica por que tanta gente perde a motivação sem entender o motivo. Imagine alguém que passa o dia inteiro ouvindo reclamações do trabalho. Chega em casa e encontra mais críticas, tensão e pessimismo. Abre as redes sociais e encontra medo, comparação e negatividade. Aos poucos, a mente entra em estado de sobrevivência.
a alma fica cansada, o coração perde esperança, e ainda assim, essa pessoa continua tentando parecer forte diante de todos. Joseph Murphy ensinava que o subconsciente absorve aquilo que é repetido emocionalmente. Isso significa que palavras negativas constantes criam programações internas de derrota. Talvez seja por isso que você sente dificuldade em acreditar na própria prosperidade, mesmo orando, estudando e tentando manter pensamentos positivos. Não é falta de fé, é excesso de contaminação emocional. A Bíblia mostra algo profundo em Salmos 1 quando diz: "Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios." Perceba, Deus não está apenas falando sobre comportamento. Ele está alertando sobre influência, sobre convivência, sobre as vozes que entram diariamente dentro da mente humana. Talvez você conheça alguém que já desistiu de sonhar porque ouviu durante anos que não era capaz. Talvez seja uma mãe que sacrificou os próprios sonhos, ouvindo que prosperidade não era para pessoas como ela. Talvez seja um homem que perdeu a coragem de empreender porque todos ao redor repetiam que era impossível vencer. E o mais doloroso é que muitas dessas pessoas continuam tentando sobreviver emocionalmente em lugares que lentamente estão apagando sua luz. Grave isso no seu coração. Sua alma nunca foi criada para sobreviver cercada de escuridão. Você não nasceu para viver aprisionado em ambientes que sufocam sua fé, sua abundância e sua visão. Existe uma razão espiritual profunda pela qual certas conexões drenam tanto sua energia. E nos próximos minutos você vai entender por que algumas pessoas conseguem afetar até mesmo o nível da sua coragem sem tocar em você fisicamente. Agora respire fundo e solte o ar devagar. Respire novamente e sinta seu corpo relaxar. E se essa mensagem falou ao seu coração, se inscreve no canal e escreva nos comentários: "Eu não nasci para viver apagado." Não como algo distante, mas como uma afirmação de que eu quero mudar agora. Escute isso com atenção. Você não nasceu para viver apagado. Deus não plantou sonhos dentro de você para que o medo das outras pessoas destruísse sua visão. Sua mente precisa ser protegida, sua fé precisa ser alimentada e sua identidade precisa ser reconstruída depois de tantos anos ouvindo palavras que diminuíram sua coragem. Talvez ninguém nunca tenha dito isso dessa forma para você, mas existe uma diferença enorme entre viver e apenas sobreviver emocionalmente. Há pessoas que passam anos acordando cedo, trabalhando duro, tentando manter a fé, mas carregando dentro da alma uma sensação constante de esgotamento. Não porque sejam fracas, mas porque passaram tempo demais cercadas por ambientes que atacavam silenciosamente sua prosperidade, sua abundância e sua confiança. Napoleon Hill acreditava que toda transformação começa quando uma pessoa decide assumir o controle da própria mente. Ele mesmo enfrentou pobreza extrema antes de se tornar um dos maiores estudiosos da mentalidade próspera. Hill entendia que o ser humano se torna parecido com aquilo que escuta repetidamente. E é exatamente por isso que tantas pessoas perderam a própria identidade sem perceber. Foram anos ouvindo que não eram capazes, que precisavam aceitar pouco, que prosperidade era para outros, até começarem a acreditar nisso. Joseph Murphy dizia que o subconsciente aceita aquilo que é emocionalmente reforçado. Então, imagine uma criança crescendo dentro de uma casa onde só existem críticas, medo e escassez. Ou alguém que passa anos ouvindo frases como: "Isso não é para gente como nós." Aos poucos, a mente cria limites invisíveis. A pessoa começa a sabotar os próprios sonhos sem entender por quê. Mas a Bíblia declara em Efésios 4:23, "Renovai-vos no espírito da vossa mente." Isso significa que Deus não quer apenas mudar suas circunstâncias. Ele quer reconstruir sua identidade interior. Porque quando sua mente muda,
sua visão muda. Quando sua visão muda, suas decisões mudam. E quando suas decisões mudam, sua vida começa a sair do lugar. Talvez você esteja entrando agora num processo de reconstrução emocional e espiritual. Talvez seja por isso que certas conversas já não fazem sentido para você. Certos ambientes começaram a cansar sua alma. Certas companhias drenam sua energia. Isso não significa arrogância, significa despertar. Pense numa águia criada entre galinhas. Durante anos, ela acredita que nasceu para viver presa ao chão, até descobrir que foi criada para voar. Assim também acontece com muitas pessoas que estão assistindo isso agora. Carregam potencial, fé, inteligência e propósito, mas viveram tanto tempo cercadas por limitação que esqueceram quem realmente são. Grave isso na sua mente. Prosperidade começa quando você para de aceitar uma identidade construída pelo medo. E existe um próximo passo nessa reconstrução que pode mudar completamente a forma como você enxerga suas conexões, seus ambientes e até o futuro que Deus preparou para a sua vida. Agora continue comigo, porque aqui está a revelação mais difícil de aceitar. Algumas pessoas que bloqueiam sua prosperidade realmente amam você. E talvez essa seja a parte mais dolorosa de toda essa transformação. Porque é mais fácil identificar um inimigo declarado do que perceber quando a limitação vem disfarçada de cuidado, proteção ou amor. Muitas vezes, as pessoas que mais enfraquecem sua visão são exatamente aquelas que não querem ver você sofrer. O problema é que amor sem visão também pode aprisionar. Há pais que desencorajam os sonhos dos filhos porque carregam dentro deles traumas de fracassos antigos. Há amigos que criticam seus planos porque nunca tiveram coragem de sair do lugar. Há pessoas que dizem, quero proteger você. Mas, na verdade, estão tentando proteger a própria zona de conforto. Napoleon Hill observou isso ao estudar homens extremamente bem-sucedidos. Muitos precisaram romper mentalmente com ambientes limitantes para prosperar. Não porque deixaram de amar suas famílias ou amigos, mas porque entenderam que não podiam permitir que o medo dos outros definisse o tamanho da própria vida. Hill dizia que pessoas dominadas pelo medo tendem a espalhar insegurança para todos ao redor. E Joseph Murphy explicava que o subconsciente absorve especialmente as palavras vindas de pessoas emocionalmente importantes para nós. Isso significa que uma frase negativa dita por alguém amado pode criar bloqueios profundos dentro da mente. Talvez você já tenha vivido isso. Talvez tenha contado um sonho cheio de esperança e recebido em troca um silêncio desconfortável ou uma frase como "Você está sonhando alto demais". E naquele instante, algo dentro de você diminuiu. A Bíblia mostra isso de forma poderosa quando Pedro tenta impedir Jesus de seguir seu propósito por medo do sofrimento que viria. E Cristo responde em Mateus 16:23. Tu não compreendes as coisas de Deus, mas apenas as dos homens. Perceba a profundidade disso. Pedro amava Jesus, mas naquele momento estava tentando afastá-lo do propósito por causa do medo. Quantas pessoas fazem exatamente isso sem perceber? Tentam proteger você da coragem que elas nunca tiveram. Pense numa mulher que deseja abrir um negócio, mas ouve da família inteira que estabilidade é mais importante que propósito. Ou num homem que sente no coração o chamado para mudar de vida, estudar, crescer, reconstruir sua identidade. Mas vive cercado por pessoas que repetem diariamente que isso não é para gente como nós. Aos poucos, a prosperidade começa a parecer distante, não porque Deus fechou portas, mas porque o medo ao redor foi entrando silenciosamente na mente. Grave isso no seu coração. Nem toda voz amorosa está alinhada com o seu destino. E existe uma diferença espiritual profunda entre amar alguém e permitir que o medo dessa pessoa governe sua visão.
Nos próximos minutos, você vai entender por que Deus muitas vezes afasta pessoas, ambientes e ciclos inteiros antes de levar alguém para um novo nível de abundância e propósito. Se você continua aqui e essa mensagem falou com você, então se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta: eu escolho a visão, não o medo. Porque quem declara isso começa a despertar uma mente decidida e impossível de ser dominada pelas circunstâncias. Existe um momento silencioso na vida em que Deus começa a incomodar aquilo que antes parecia normal. Você continua frequentando os mesmos lugares, ouvindo as mesmas pessoas, mantendo os mesmos hábitos, mas alguma coisa dentro de você já não consegue mais permanecer pequena. E é exatamente nesse ponto que muitos começam a sentir medo, porque crescer espiritualmente também significa perceber o quanto certos ambientes estavam drenando sua fé, sua prosperidade e sua identidade sem que você percebesse. Em Gênesis, quando Deus chama Abraão e diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, o chamado não era apenas sobre mudar de lugar. Era sobre romper mentalidades antigas. Era sobre sair de ambientes onde a visão já havia morrido. E isso se conecta profundamente com aquilo que Napoleon Hill ensinava décadas depois. Hill, que passou mais de 20 anos estudando homens considerados bem-sucedidos e escreveu sobre prosperidade, mentalidade e riqueza, dizia que o ambiente influencia diretamente o padrão mental de uma pessoa, porque pensamentos se multiplicam em grupo. Ambientes pessimistas produzem mentes cansadas. Ambientes de escassez criam medo constante. E Joseph Murphy explicava que o subconsciente absorve aquilo que é repetido emocionalmente todos os dias. Agora pense com calma. Quantas vezes você ouviu frases negativas nos últimos meses? Quantas vezes alguém tentou diminuir seus sonhos usando realismo como desculpa? Aos poucos, sem perceber, a reprogramação mental acontece ao contrário. Não para fortalecer sua fé, mas para enfraquecer sua coragem. Talvez você já tenha vivido isso dentro da própria casa. Você acorda motivado, cheio de ideias, querendo reconstruir sua vida, investir em um projeto, buscar prosperidade financeira, fortalecer sua mente, mas basta uma conversa no café da manhã para toda a sua energia mudar. Um comentário, uma ironia, um olhar desacreditado. E aquela chama começa a oscilar outra vez. É exatamente como uma planta tentando crescer dentro de um quarto sem luz. Não importa o potencial da semente. Sem ambiente favorável, ela começa a definhar em silêncio. Por isso Cristo falava tanto sobre frutos, companhia e influência em Mateus. Porque pessoas podem alimentar sua visão ou contaminar sua mente lentamente. E o mais perigoso é que isso raramente acontece de forma agressiva. Normalmente vem em pequenas doses emocionais que parecem proteção, parecem cuidado, parecem amor. Só que existe uma diferença muito grande entre amar alguém e ter visão para aquilo que Deus colocou dentro dela. Algumas pessoas querem proteger você da dor, mas acabam afastando você do propósito. E talvez seja exatamente aqui que muita coisa começa a fazer sentido dentro da sua própria história. Se você aceita essa mudança, comenta agora: eu escolho crescer. Não faça por desespero, faça por alinhamento. Agora pense comigo. Você já começou a entender por que sua energia mudava em certos lugares? Porque depois de algumas conversas, sua mente ficava pesada. Porque alguns ambientes sugavam sua motivação sem que ninguém precisasse levantar a voz. Porque prosperidade não começa no dinheiro. Prosperidade começa naquilo que alimenta sua mente diariamente. Napoleon Hill passou décadas entrevistando pessoas e uma das conclusões mais fortes que ele repetia era que nenhuma mente consegue manter um padrão elevado vivendo constantemente cercada de negatividade. O ambiente molda pensamentos.
Pensamentos moldam identidade, e identidade molda destino. Joseph Murphy aprofundava isso ao explicar que o subconsciente registra emoções repetidas como comandos internos. Isso significa que, quando alguém escuta medo todos os dias, o cérebro começa a tratar limitação como proteção. E então a pessoa para de tentar, não porque perdeu capacidade, mas porque perdeu visão. É por isso que Romanos fala sobre renovação da mente. A transformação sempre começa dentro, antes de Deus mudar cenários. Ele começa reconstruindo pensamentos. E talvez essa seja a batalha silenciosa que você vem enfrentando há anos, sem conseguir explicar. Você trabalha, luta, tenta manter a fé, mas vive cercado de vozes que alimentam escassez, ansiedade, comparação e dúvida. É como alguém tentando acender uma fogueira enquanto outros jogam água todos os dias. Aos poucos a chama enfraquece, a coragem diminui, os sonhos ficam menores e o mais perigoso. Tudo isso acontece lentamente, quase invisível. Talvez você já tenha sentido isso ao compartilhar um projeto e receber silêncio em vez de incentivo. Ou quando decidiu mudar de vida, estudar, empreender, fortalecer sua espiritualidade. E alguém respondeu com ironia, medo ou descrença. Pequenas frases, pequenas reações, pequenos olhares, mas repetidos por tempo suficiente para afetar sua identidade. E então você começa a se esconder, começa a duvidar da própria visão, começa a achar que nasceu para viver no limite, quando, na verdade, sua alma só estava cansada de sobreviver em ambientes que diminuíam sua fé. Então grave isso dentro de você. Proteger sua mente não é egoísmo, é sobrevivência espiritual. Porque existem ambientes que despertam sua melhor versão, e existem ambientes que silenciosamente enterram aquilo que Deus colocou dentro de você antes mesmo de nascer. E talvez esse vídeo tenha aparecido hoje justamente porque chegou a hora de reconstruir sua mentalidade, fortalecer sua fé, recuperar sua identidade e entrar em uma nova estação de prosperidade consciente. E talvez a verdadeira mudança da sua vida comece no instante em que você percebe que nem toda batalha é financeira. Algumas são mentais, espirituais, emocionais. Porque existe uma diferença enorme entre estar cansado e estar cercado por ambientes que drenam sua identidade todos os dias. A Bíblia mostra isso repetidamente. Antes de Deus elevar alguém, quase sempre ele separa essa pessoa de ambientes antigos. Foi assim com Abraão, foi assim com José, foi assim até com os discípulos quando Cristo começou a reconstruir a mentalidade deles. Em Mateus, Jesus ensinava que uma árvore é conhecida pelos frutos, e isso não falava apenas sobre caráter, mas também sobre influência. Pessoas produzem atmosferas, algumas fortalecem sua fé, outras alimentam escassez, medo e insegurança silenciosamente. Napoleon Hill, após décadas estudando pessoas que construíram prosperidade, riqueza e influência, chegou a uma conclusão poderosa. Nenhuma mente permanece igual ao ambiente que frequenta todos os dias. Aos poucos, você começa a pensar como as pessoas ao seu redor pensam, sentir como elas sentem, enxergar a vida da forma que elas enxergam. Joseph Murphy levou isso ainda mais fundo ao explicar que o subconsciente transforma a repetição emocional em verdade absoluta. Isso significa que quando alguém cresce ouvindo frases como "isso nunca vai dar certo", gente como nós não nasceu para prosperar. Sonhar demais só traz decepção. A mente começa a registrar escassez como identidade. E sem perceber, muitos abandonam seus sonhos não porque perderam capacidade, mas porque foram emocionalmente treinados a acreditar que crescer era perigoso. Talvez você já tenha vivido algo parecido no dia a dia. Entrar em casa animado depois de uma oportunidade
e sair emocionalmente destruído depois de uma conversa de 5 minutos. Ou acordar decidido a fortalecer sua fé, sua prosperidade e sua reprogramação mental. Mas ser cercado por notícias, críticas, reclamações e pessimismo antes mesmo do café da manhã. Pequenos detalhes repetidos diariamente criam atmosferas emocionais. E atmosferas emocionais constroem destinos inteiros. Por isso, proteger sua mente é tão importante quanto proteger seu coração. Então escute isso com atenção. Deus não colocou sonhos dentro de você para que fossem sufocados pelo medo coletivo. Você não nasceu para viver apagado, diminuído ou emocionalmente preso em ambientes que sabotam sua visão. Existe uma identidade forte, próspera e consciente tentando despertar dentro de você agora. E talvez esse vídeo tenha chegado exatamente no momento em que sua alma precisava lembrar disso outra vez. Porque prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é ter uma mente alinhada com propósito, uma fé fortalecida e coragem para continuar mesmo quando ninguém entende sua visão. Se algo dentro de você se reorganizou enquanto você ouvia esse vídeo, então vá até os comentários e escreva como um decreto simples e firme: eu escolho me proteger e proteger os meus sonhos. O seu gesto é simbólico, mas quando você escreve, você declara publicamente. Você se compromete. E o compromisso é parte da sua mudança. É a recusa de voltar atrás. É a decisão de caminhar para a frente, uma decisão consciente de proteger sua mente, fortalecer sua fé e não voltar mais para os mesmos padrões que apagavam sua identidade. E se você sentiu o despertar, se inscreva no canal, ative o sininho e permaneça aqui com a gente. Porque os próximos vídeos dessa caminhada vão aprofundar ainda mais temas como prosperidade, reprogramação mental, abundância, fé aplicada, identidade forte e a mentalidade que transforma vidas silenciosamente. Talvez este tenha sido apenas o primeiro passo da reconstrução que Deus está começando dentro de você agora.